No último episódio a gente falou sobre como encontrar disciplina e motivação para fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa fazer na sua vida. Porém, só faltou um pequeno detalhe, que é o que muda tudo quando a gente está tentando buscar a motivação e a disciplina, né? Quando a gente está querendo se disciplinar para fazer alguma coisa, que é o fato de ter energia. Então, aqui nesse episódio a gente vai falar como encontrar essa energia, né? Como gerenciar a energia, como ter energia para fazer aquilo que é necessário fazer. Então, primeiro de tudo, só quero pedir para você, se você tá assistindo aí no YouTube, já deixar seu like, já se inscrever aqui para não perder nenhum episódio. Se você tá ouvindo pelo Spotify, avalie a gente, segue o podcast também, porque isso ajuda bastante na distribuição do conteúdo, tá bom? Bom, existem basicamente dois tipos de energia, né? A nossa energia orgânica e a nossa energia mental. Qual que é a diferença dessas duas? Então, primeiro, a energia orgânica é a energia que a gente tem no nosso corpo, né? Porque a energia do nosso corpo é diferente da nossa energia mental. Vocês vão entender um pouquinho mais conforme eu for desenvolvendo esse episódio. A parte da energia, dois tipos de energia, eles são muito importantes e são complementares. E tudo que você quer fazer na sua vida, qualquer coisa, você quer ficar milionário, você quer abrir uma empresa, você quer malhar, ter disposição para ir para academia, você quer estudar, você quer ter filhos, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa ter energia. Então, se você tiver com a energia sempre baixa, vai ser tudo sempre muito difícil, vai ser tudo sempre muito trabalhoso, você vai fazer tudo meio que sempre pela metade. E obviamente que quem faz as coisas assim meio pela metade, meio mal feito, não obtém os resultados que poderia obter se tivesse dando sua energia e sua garra para de fato fazer aquilo funcionar. Então, uma parte muito importante do autoconhecimento para mim foi entender como canalizar a minha energia, como achar essa energia primeiro, como produzir essa energia, tanto orgânica, né, a do corpo, quanto a energia mental, e como canalizar ela para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, primeiro eu vou começar pela energia do corpo. Por quê? Porque tudo conta. Excesso de cansaço, você não vai conseguir achar energia. Noite de sono mal dormida, você não vai conseguir achar energia. Falta de certas vitaminas no corpo, ou má alimentação, ou falta de água o suficiente no dia, não vai conseguir achar energia. E eu sei que essa parte é um pouco delicada, porque se a gente vive no Brasil hoje, com certeza ou te falta horas de sono, ou te falta energia alimentar, né? Falta algum tipo de vitamina no seu corpo. Então, assim, é muito difícil, é muito delicado. Então, eu estou aqui fazendo esse episódio considerando que você é alguém que tem controle sobre essas mudanças, que você é alguém que você tem controle sobre a quantidade de sono que você vai ter, que você não é alguém que precisa acordar às 5 da manhã e chegar em casa meia-noite. Se você é alguém que precisa, né, tipo, acordar às 5 da manhã, chegar em casa meia-noite, eu já passei por isso e eu não tinha muito o que fazer porque era a minha vida naquele momento. Eu precisava trabalhar, precisava estudar, precisava. É meio que não tem muito o que fazer, né? Tipo, no meu caso, eu só esperei terminar a faculdade, esperei poder melhorar de vida. Eu não só esperei, né, mas fiz por onde para tentar melhorar de vida e sair dessa situação onde eu precisava acordar muito cedo e dormir muito tarde. E depois, enfim, mudei de país e aí consegui ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas se você é alguém que não tem como sair dessa situação nesse momento, eu entendo total, mas não se culpe por não ter muita energia para colocar em outros projetos, porque não dá pra você tirar energia de onde não tem, né? O seu corpo, ele não faz milagre, ele precisa, né, canalizar a energia que ele tem para fazer as tarefas, e se ele não consegue obter mais energia, fica muito difícil. Então eu estou aqui considerando que você é alguém que pode melhorar esses hábitos, que pode mudar esses hábitos na sua rotina. E a primeira coisa é observar se você tem a quantidade de sono que você precisa para o seu corpo e se você tem todas as vitaminas, minerais que você precisa para o seu corpo. Isso foi a primeira coisa que eu mudei, porque quando eu cheguei aqui, né, eu tô morando na França hoje, então quando eu cheguei para morar na França, eu mudei de país, basicamente mudou todos os meus hábitos alimentares e o tempo, né, o clima, então tudo mudou e aí houve muita falta de várias coisas no meu corpo. Então, meu primeiro ano aqui, eu não tinha muita energia para fazer muitas coisas, eu queria muito dormir quase o tempo todo. Muitos finais de semana que eu passei basicamente só dormindo. Então, quando eu me dei conta que, olha, eu não tenho energia para fazer nada, aí foi o momento que eu falei, preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí fui no médico e fui observando que faltava muitas vitaminas no meu corpo. Então, quando eu pude
equilibrar as horas de sono certas, né? Não dormir a mais nem dormir a menos. Dormir só aquilo que realmente o meu corpo precisa. E me alimentar com todas as vitaminas que o meu corpo precisa também. Beber a quantidade certa de água por dia. Aí sim eu comecei a ter uma produção correta de energia orgânica, né? De conseguir acordar e não me sentir cansada, mesmo tendo acabado de acordar. Então, se você acorda e já se sente exausta logo na hora que está acordando, alguma coisa tá errada. Ou na energia orgânica, né? Não tem horas de sono suficiente, não tem vitaminas e minerais suficientes. Ou na energia mental, que é o que a gente vai falar em seguida. É muito importante a gente respeitar o nosso corpo nessa parte das duas energias. É muito importante, porque é igual eu falei, o corpo não vai fazer milagre, ele não vai produzir energia de lugar nenhum. Ele precisa ter as fontes de energia para que ele possa produzir energia, e aí depois que a gente tiver essa energia, a gente aprende a canalizar essa energia. Que aí vai ser aquele episódio de como achar motivação e disciplina para fazer aquilo que é preciso ser feito. Mas se antes de achar motivação e disciplina você não consegue nem ter energia para viver, né, para levantar e não estar exausta, aí é porque o erro está na sua energia, ou na energia orgânica, ou na energia mental. Bom, tá bom, você já foi lá, foi no médico, fez exame de todas as vitaminas, viu o que falta, o que não falta, já conseguiu direcionar aí o seu sono para ter um sono de qualidade. Sono de qualidade seria um outro episódio, porque tem muitas coisas que envolvem o sono de qualidade. E aí vai entrar um pouquinho também na energia mental. Então, por exemplo, você tem que se observar para saber qual é a melhor forma que você dorme. Até isso faz parte do autoconhecimento. Eu descobri, por exemplo, que se eu passar a última hora do meu dia, né, antes de dormir, se eu passar ela mexendo no telefone, se eu passar ela rolando o vídeo do TikTok e tal, na hora que eu desligo esse celular para realmente, de fato, dormir, eu tenho um sono muito agitado. É como se meu cérebro ficasse querendo aquela dopamina rápida, assim, sabe? Tipo, recompensa. A gente tem um cérebro que gosta de recompensa. Então, quando a gente tá vendo o vídeo do TikTok, é assim, 15 segundos dopamina, 15 segundos dopamina. Então, é um sistema de recompensa muito rápido. Nosso cérebro fica viciado naquela recompensa. Na hora que a gente precisa fazer uma outra coisa, o cérebro, ele tá acostumado a receber aquela dopamina, né? Aquela recompensa em 15 segundos. Então a gente não consegue se concentrar mais do que isso em uma outra coisa, em uma outra atividade. E isso reflete no nosso sono, né? Então se eu preciso me concentrar ali, tipo, 15 minutos pra conseguir dormir, o meu cérebro, ele tá, tipo, frenético ainda. Querendo vitamina, meio viciado, assim, porque isso vicia o cérebro. Então eu percebi que isso deixa meu sono agitado. E bem do contrário, se eu pegar um livro pra ler, o que tá sendo difícil em tempos de TikTok, então é aquilo, né? Muito autoconhecimento, muita observação de si mesmo. Se eu pegar um livro pra ler antes de dormir, eu tenho um sono muito mais tranquilo. Nem que seja assim, 30 minutinhos. 30 minutinhos só de ler, coloco meu celular no modo sono, né? Que é aquele não perturbe. Que aí eu não recebo mais nenhuma notificação. E fico ali lendo 30 minutos antes de dormir, até o sono vir. E aí eu durmo mais organicamente, mais tranquilamente. E tenho um sono melhor e acordo menos cansada no dia seguinte. Então, até a parte do sono é importante a gente observar como que a gente dorme melhor, o que a gente faz antes de dormir, o que a gente faz a hora que a gente acorda, porque se eu também acordo, já vou direto pegar o celular, já vejo um monte de notícia ruim, um monte de coisa que eu tenho que resolver durante o dia. Antes de sair da cama, eu já tô assim, nossa, vai ser um dia cansativo. E aí você já acorda cansada. Então, a gente tem que ter esse momento de se reconectar com a gente e de pensar, a hora do sono é sagrada, porque a hora do sono é a nossa única hora que a gente não tem nenhuma informação externa chegando. Ou seja, a gente está ali processando as informações que a gente viu durante o nosso dia, durante a nossa semana e tal. Então não é que o nosso cérebro está desligado, porém a gente não tem nenhuma nova informação chegando. É a única hora do nosso dia que a gente não tem nenhuma informação chegando. Então, na era de hoje, na era digital que a gente vive, que é o tempo todo sendo bombardeado com esse excesso de informação que a gente vive de todos os lugares, não importa se você está tentando se meter no meio do mato, você vai ter informação chegando em qualquer hora do dia. Nesse momento do nosso sono é o único momento que a gente tem para de fato descansar e poder produzir essa energia que vai fazer com que a gente dure o dia inteiro. Então a gente tá ali recarregando nossa energia para durante o dia ter energia de fazer tudo o que a gente precisa fazer.
Então, se nesse momento eu não tenho um sono de qualidade, eu não consigo me recarregar da forma correta, obviamente que durante o dia isso vai ser refletido, né? Então eu vou ficar mais cansado, eu vou precisar de mais drogas, né? Mais café, mais alguma fonte de energia externa que faz mal à saúde, para poder conseguir me manter em pé e produzindo. E obviamente que não vai ser a mesma coisa de ter uma fonte de energia natural, que é um sono de qualidade. Então, se observar aqui nessa parte é muito importante para poder entender como é que eu durmo melhor, como é que eu acordo melhor, como é que eu vivo melhor essa parte da minha vida. E aí vem a parte do energia mental. Por quê? Todos os inputs que a gente vai tendo diariamente, né, todas as informações que a gente vai recebendo também diariamente, fazem o nosso cérebro ficar naquele loop infinito de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e tem aquilo pra resolver, e aí a gente acorda já de manhã, vai ler o jornal. Muita gente tem esse hábito, né? Acorda de manhã, vai ler o jornal enquanto toma café. E aí, você tá lendo o jornal logo de manhã. A primeira coisa que você tá fazendo no seu dia é colocar um monte de informação ruim no seu cérebro, que é basicamente o que tem no jornal, né? Todas as coisas ruins que aconteceram, todas as coisas ruins que estão previstas para acontecer na política, enfim, na economia do país e tal. E aí, já para iniciar o seu dia, você já inicia o dia com a energia mental muito baixa, porque você já colocou logo no início do dia um monte de coisa ruim no seu cérebro. Então, acho que a gente tem que pensar muito que tipo de vida a gente quer levar, que tipo de dia a gente quer levar e conduzir esse dia para que ele seja o melhor possível. Eu li alguns livros em relação a isso quando eu estava nesse processo de descoberta todo. Um deles foi O Milagre da Manhã, que não fala que basicamente você tem que acordar mais cedo que todo mundo ou alguma coisa do tipo, mas ele fala muito o quão poderosa é a sua manhã, né? A primeira parte do seu dia, quando você acorda, seu cérebro tá meio que decidindo qual vai ser a boa do dia, né? Se você vai estar mais pro lado feliz, se você vai estar mais pro lado triste. Então, quando você faz uma rotina da manhã poderosa, assim, que você acorda e você se energiza, você toma um copão de água e você vai lavar seu rosto, e aí você faz um exercício físico já para poder se manter ali e tal, e aí você vai tomar um café tranquilo e tal, você já acorda num bom humor diferente do que se você acorda, já pega o celular, vai ver as notícias, vai ver o que você tem que resolver naquele dia, e aí você toma um café correndo e não sei o que lá e tal. Então, é aquilo, eu tô considerando que você é uma pessoa que pode mudar isso, né? Que você não é alguém que precisa acordar às 5 da manhã e ir pro trabalho, chegar meia-noite. E é isso, tipo, né? Eu sei que nem todo mundo tem o poder nas mãos de poder mudar isso, mas eu tinha, e quando eu mudei isso, foi completamente diferente, assim, realmente mudou a minha rotina da manhã e eu acordo com muito mais energia de saber que é isso, ninguém vai morrer se eu ficar nesse primeiro momento do dia sem responder mensagem. A gente tem muita tendência a achar que durante a noite, enquanto a gente estava dormindo, um monte de coisa aconteceu e um monte de gente precisa falar com a gente urgente. E não é necessariamente verdade. Porque, né, eu acho que faz muito parte dessa era digital, que a gente precisa estar o tempo todo conectado, o tempo todo vendo, né, com medo de não perder algo. Eu fiz até um episódio sobre isso, com o medo de estar perdendo algo. A gente tem que estar o tempo todo conectado e vendo o que está acontecendo todo ao redor do mundo, porque senão a gente está perdendo alguma coisa de importante. E quando você começa a colocar essas pequenas rotinas no seu dia, você começa a perceber que não, você não tá perdendo nada. Você não vai perder nada de passar 30 minutos da sua manhã, 1 hora da sua manhã, sem mexer no celular. Ninguém vai morrer, entendeu? Então, é bem importante tirar esses momentos de poder entender como é que eu vou canalizar minha energia. E aí a outra parte disso tudo, depois de entender sobre a energia orgânica e entender sobre a energia mental, principalmente a parte do sono, que é onde a gente recarrega toda essa energia, é entender sobre todo o resto de como você funciona, seu corpo funciona, sua mente funciona. E pra mim o que ajudou muito a eu entender o meu corpo, entender minha mente, foi fazer o poder da escrita, né? Que é o quê? Você pegar um caderno, uma folha, um bloco de notas, qualquer coisa, e escrever seus insights, e escrever os momentos do dia. Eu fiz algo que a gente chama, eu acho que monitoramento do humor. Então esse monitoramento basicamente era verificar os momentos que eu tava mais feliz no meu dia, os picos de felicidade que eu tinha e os picos de tristeza, principalmente nos picos de felicidade e nos picos de tristeza, mas de um modo geral anotar os momentos do dia. Então eu escolhia, sei lá, fazer de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, anotar alguma coisa assim, tipo, sabe, colocar um alarme e anotar como eu tô me sentindo e o que causou isso. Então quando eu tenho um pico de felicidade, o que me causou isso? Eu comi um chocolate, eu recebi uma boa notícia, eu acabei de assistir um vídeo
comédia, eu acabei de fazer uma meditação, eu acabei de tomar um copão de água, não sei. Anotar o que eu acabei de fazer e o que isso me causou, ou o que isso me causou, por que isso me causou. E depois de algumas semanas anotando, eu fui fazer uma análise desses dados. O que rolou nesses tempos? Pra poder o quê? Entender qual é o padrão de comportamento que eu tenho. Toda vez que eu tomo um copão de água assim que eu acordo, meu cérebro ele acorda. Eu tenho um pico de energia. Ou toda vez que eu tomo um cafezinho à tarde, eu fico com uma palpitação ali que eu não sei de onde tá vindo, né? E aí você começa a perceber padrões e coisas que você faz que te deixam mais pra cima e coisas que você faz que te deixam mais pra baixo. E aí você consegue criar uma rotina baseada nisso. Porque não existe um padrão. Não posso vir falar que, olha, gente, a minha rotina é essa, façam isso que vai dar tudo certo pra vocês. Não, porque vocês são diferentes, o corpo de vocês é diferente, a mente de vocês é diferente, a rotina de vocês é diferente. Então, quando a gente começa a se conhecer e perceber que isso aqui que eu faço é muito positivo pra mim, isso aqui que eu faço é muito negativo pra mim, e aí eu começo a ter padrões de comportamento. Eu juro pra vocês, depois de fazer todas essas três coisas, né, pensar bem na minha energia orgânica, que isso foi o principal, eu acho, porque quando eu acordava sem energia nenhuma, eu fazia o que era obrigatório fazer, eu tenho que ir lá trabalhar e tal, voltava, não tinha energia pra fazer mais nada, não tinha energia pra fazer uma skincare, não tinha energia pra cozinhar uma comida saudável pra mim, não tinha energia pra nada, só queria fazer cozinhar o que fosse mais rápido possível, fazer um miojo aqui e dormir depois, porque eu não tinha energia no corpo pra poder colocar em outras coisas que não fosse aquilo que era extremamente obrigatório. Então, energia corporal e energia orgânica é a principal de todas elas. Depois a energia mental, porque também se você tá com aquele estresse todo, estresse, você não tem como se concentrar em fazer outras tarefas que não são obrigatórias e que te fazem bem, né? Tipo, uma meditação, uma coisa assim e tal. Então, bem importante também considerar isso. E aí depois anotar o que te traz picos de felicidade, o que te traz picos de tristeza ou de estresse e tentar gerenciar de uma forma que o seu dia tenha mais picos de felicidade do que picos de estresse. Porque os picos de felicidade, obviamente, eles vão te dando mais energia, né? Vai te dando aquela motivação. Quando você tem, sabe, aquele momento de energia que você fala, cara, eu vou mudar minha vida inteira agora. Aquele pico de energia surreal que você tem, e aí no dia seguinte você já não tem mais ele. E aí você não consegue manter aquela rotina que você criou na sua cabeça, porque o seu pico de energia foi embora. Então o ideal é a gente sempre tentar manter esse pico de energia crescendo. E descobrindo formas de gerenciar o nosso dia para que de fato a gente não tenha muitos picos de estresse ou de coisas que tiram toda a nossa carga energética. E uma coisa que me ajudou muito nessa parte do estresse ou de ficar no overthinking, né, que eu gosto muito de ficar pensando muito o tempo todo, nossa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, foi fazer uma descarga de todas essas coisas que passam na minha cabeça. Então, hoje meu aliado é uma caneta e um papel, que eu simplesmente faço uma lista das coisas que eu tenho que fazer. E aí eu não fico pensando, nossa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Porque quando você ocupa a sua mente tendo que lembrar de alguma coisa que você tem que fazer no dia seguinte, primeiro, você corre o risco de esquecer. Segundo, você deixa de poder pensar em outras coisas ou ter outras ideias, porque o seu cérebro tá o tempo todo tendo que se lembrar daquilo que você tem que fazer amanhã, ou enfim. Então, anota simplesmente. É uma descarga de ideias. Pega o que anota. Eu tenho isso pra fazer, isso pra fazer. Aí eu já aproveito e coloco o que é urgente, o que tem data pra urgência, o que tem data de imediato. O que é importante, mas não é tão urgente. E o que não é nem urgente, nem importante, mas seria legal de ser feito até tal data. Eu vou anotando isso e aí assim eu consigo organizar até meu dia melhor, porque eu tenho tudo anotado. E aí assim eu também consigo ir lá e ticar depois, quando eu terminei, porque isso é muito importante pro nosso cérebro. Quando a gente tica, a gente fala, cara, eu consegui isso. E aí a gente tem picos de energia também, né? De energia boa, de falar, cara, eu consegui, eu consigo, eu sou capaz e tal. Então assim, né, tem muitos hacks que a gente pode fazer para ajudar o nosso cérebro a entender que a gente quer manter sempre uma vida feliz. A gente não quer ter picos de estresse, a gente não quer ter picos de energia baixa, a gente só quer ter picos de energia boa, energia que nos traz motivação de fazer as coisas boas e que, né, passa a nossa boa parte do nosso dia numa felicidade mais plena, assim, porque o objetivo da vida é ser feliz, né, durante o caminho, não é ser feliz só quando chega o final de semana. Aí quando chegar o final de semana que eu não tenho nada pra fazer, aí eu sou feliz. Mas enquanto tá ali durante a semana, que eu tenho picos de estresse, que eu não sei o que eu tal, aí não sou mais feliz. Então não dá, né, se a gente pode fazer alguma coisa pra, de fato, melhorar a nossa vida,
que a gente faça pra poder ser feliz todos os dias. E óbvio, a gente não vai ter só momentos felizes. A gente tem os momentos de tristeza, os momentos de problemas, os momentos... Mas se a gente pode fazer alguma coisa pra que os momentos felizes sejam maiores, ou que eu consiga lidar com esses momentos de uma maneira melhor do que eu lidaria quando eu tô num pico de estresse, né? Porque se eu tenho vários problemas durante o dia, mas ao mesmo tempo eu tô sempre num pico de estresse gigante, eu vou gerenciar esses problemas muito pior do que se eu tô tranquila. Eu vou resolver uma coisa de cada vez. Eu vou focar em um problema de cada vez, que eu não posso resolver tudo de uma vez. Então eu vou focar em um problema de cada vez. Os outros problemas, eles estão ali escritos pra eu olhar eles em seguida. Mas agora eu vou focar em um problema de cada vez. E aí eu vou pensar na solução desse problema e tal. Então quando a gente quer muito pensar globalmente, nossa, eu tenho 6 problemas pra resolver hoje, não sei nem por onde começar e não sei o que e tal. Não, quando a gente fala, tá tudo anotado ali, eu vou deixar esse problema pra resolver depois, eu vou escolher um desses problemas e vou focar nele. A gente tem bastante esse foco nesse problema e a gente consegue resolver ele de uma maneira bem mais tranquila. É isso, eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa de positivo aqui desse episódio, tá bom? Se gostou, deixa um comentário por aí.